Muito boa noite, igreja. Apenas gostaria de lembrar os irmãos que se inscreveram, né, ou avisaram que gostariam de participar do módulo do seminário, do Seminário Batista do Sul, né, que vai começar na quarta-feira, lá na Igreja Unidos. Se você não fez a inscrição, por favor, não esqueça de fazer a sua inscrição, fazer o seu pagamento e lembrar que o módulo começa na quarta-feira. Quarta-feira, às 19 horas. Então, nós vamos ter início do módulo sobre dispensacionalismo e aliancismo. Lá na Igreja Unidos vai se estender até sábado, com previsão de encerramento às 17 horas da tarde. Então, já foi saudado aqui, né, os visitantes, também a nossa família agora está completa, ou quase completa aqui no Brasil, né, mas o Alaor, a Samanta, as crianças chegaram e a gente estava com muita expectativa dessa volta e também de ouvir, né, os relatórios, como foi toda essa viagem. E também os convidados aí do Wellington, né, que nos visitam, creio que é a primeira vez, né? Primeira vez, o Davi, a Janaína, o Michael e o Caleb. Então sejam bem-vindos e sempre que puderem, venham nos visitar, vocês são bem-vindos aqui. Desde que eu voltei lá da África, eu comecei uma série de sermões aqui na igreja, né, domingos à noite. Nós estamos falando sobre a providência divina. Nós estamos estudando esta doutrina, estamos estudando aqui nos cultos dominicais. Estamos falando sobre o governo providencial de Deus sobre todas as coisas, sobre todo este universo, sobre todas as coisas criadas e também sobre as nossas vidas. Então, o nosso entendimento aqui é que o governo providencial de Deus, o governo soberano de Deus, ele é sobre tudo, é sobre todas as coisas e é sobre todos também. Quando nós olhamos para o mundo natural, este mundo que está à nossa volta, o universo, esse mundo físico, nós podemos perceber um pouco qual é a extensão do governo providencial de Deus e qual é a natureza deste governo, qual é a natureza da providência divina. E nós temos falado um pouco sobre isso aí nas últimas semanas. Nós vemos que todos os processos naturais, eles seguem a providência divina. Eles seguem as ordens divinas. E a providência divina aborda os maiores e aborda também os menores eventos da natureza. E nós temos entendido que Deus está pessoalmente dirigindo e Ele está pessoalmente cuidando de cada aspecto deste mundo natural. E na semana passada nós olhamos para o Salmo 104. E o Salmo 104 nos proporcionou aí uma bela reflexão a esse respeito. E hoje eu vou começar a falar sobre a providência de Deus no mundo natural, mais especificamente. Vocês estão lembrados? Nós vamos ver a providência de Deus no mundo natural. Nós vamos ver a providência de Deus sobre o diabo e as suas obras. E por fim nós vamos ver a providência de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos pensando na extensão deste governo providencial, da providência divina, ou seja, na abrangência deste governo. E nós estamos também pensando na natureza deste governo providencial, ou seja, este cuidado diligente que Deus tem aí para cada parte da sua criação. Pergunta que é importante: por que é importante para os homens de modo geral? E por que é importante para nós como crentes observar, ver este cuidado diligente de Deus em cada parte da natureza
em cada parte do mundo natural. Por que é importante ver esse cuidado providencial? Por que é importante para nós vermos esse cuidado pessoal de Deus sobre o mundo natural e também ver os propósitos de Deus neste governo providencial? Existem algumas boas razões para isso. Em primeiro lugar, porque nós percebemos que o mundo físico, que o mundo natural pode nos prejudicar e pode nos ameaçar mais frequentemente e mais gravemente. Os perigos que o mundo natural podem oferecer à existência humana, eles são frequentes. E eles são potencialmente mais perigosos do que qualquer acidente humano, qualquer assalto ou que as guerras entre os povos. Os homens podem ser uma ameaça uns aos outros. E nesses últimos tempos, de fato, nós temos visto isso com muita frequência diante dos nossos olhos. Os homens, eles podem causar perigos aí uns aos outros. Isso é verdade. Isso é uma realidade. Eles podem ameaçar uns aos outros. Isso pode prevalecer durante algum tempo, em alguns lugares, isso é verdade. Agora, os perigos de ataques cardíacos, AVCs, cânceres, pneumonias, diabetes, malária, vírus, bactérias, estão sempre presentes. E os relacionamentos humanos, eles podem ser os mais pacíficos possíveis, eles podem ser os mais tranquilos, eles podem ser os mais civilizados e ainda assim toda a espécie de doenças pode estar sempre à nossa porta. Obviamente que eu estou colocando aqui as doenças dentro do mundo natural. Mas nós podemos pensar também nos desastres naturais. Nós podemos pensar em eventos climáticos aí, em fenômenos perigosos, como por exemplo, furacões, terremotos, as inundações que assolaram aqui o nosso estado recentemente, incêndios naturais e inúmeras possibilidades aí de acidentes trágicos. Então nós precisamos saber como Deus administra o seu governo soberano sobre o mundo natural, já que o mundo natural pode se tornar uma grande ameaça para a nossa existência. Em segundo lugar, nós precisamos entender com mais clareza o governo de Deus sobre o mundo natural, porque este conhecimento vai nos dar uma convicção profunda, inabalável e tranquilizadora no poder governamental de Deus e em seu cuidado amoroso para com as suas criaturas. Então nós precisamos entender aquilo que a Bíblia chama de macrogoverno e de microgoverno de Deus sobre a natureza. Um cuidado governamental de Deus, existe poder de Deus sobre todo este universo. E se existe poder e cuidado de Deus sobre todo este universo, então existe um propósito para isso.
E se existe um propósito para isso, então nós somos desafiados a buscar a conhecer estes propósitos, ainda que em parte. Uma ilustração que eu posso oferecer com relação a essa terceira razão aqui, pode ser a de Davi e Golias. A experiência de Davi e Golias. Davi, ele podia ter o propósito de matar aquele gigante, Golias, com uma pedra. Então ele tinha uma bolsa ou um alforje com algumas pedras lá dentro. Ele tinha também uma funda ou uma atiradeira. E então ele foi para cima de Golias com esses instrumentos aí, com o seu alforje, com a sua funda. E Davi, ele tinha a esperança de matar Golias aí com uma pedrada. Mas ele não podia ter certeza que isso ia acontecer. Por que ele não podia ter certeza? Porque ele não tinha nenhum controle sobre aquela pedra. Davi, com a sua funda, ele esperava matar aquele gigante. Isso era a sua esperança. No entanto, ele não tinha controle algum sobre aquela pedra. Agora, Deus, por outro lado, Deus, ele não tem apenas esperança de que os seus propósitos serão atingidos aí no mundo natural. Ele tem certeza que eles serão atingidos. Por quê? Porque o seu controle, o seu poder e o seu governo providencial é um governo completo e total. Deus não tem esperanças. Deus tem certezas. Entenderam essa ilustração? Davi, ele tinha um propósito com aquela pedra, com aquela funda, mas ele não tinha certeza. Ele tinha esperança. Agora, isso é muito diferente quando se trata de Deus e da sua providência. Porque Deus não tem esperança, ele tem certeza. Por que ele tem certeza? Porque ele é um Deus soberano. Ele é um Deus providente. Muito bem, feita essa introdução, nós vamos começar hoje a ver a providência divina sobre o mundo natural, sobre algumas partes da natureza. E nós vamos ver primeiro a providência de Deus sobre a terra. Abram comigo suas Bíblias aí em Isaías, livro de Isaías, capítulo 45. Isaías 45, versículo 12. Eu estou usando a versão NVI. Isaías 45, versículo 12. Então Deus fala aqui através do profeta Isaías, e ele diz o seguinte: fui eu que fiz a terra, e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus, e eu dispus o seu exército de estrelas. Agora, esse texto aqui é um texto que nos fala sobre a onipotência de Deus. Deus é este Deus onipotente ou todo-poderoso. Ele é o criador da terra e ele é o criador da humanidade. Sabe o que isso significa? Significa que ele possui a terra. A terra pertence ao Senhor. Ele é o Senhor da terra e ele faz com a terra tudo aquilo que lhe agradar fazer, porque ele é o Senhor da terra.
Ele é o dono da terra. Salmo capítulo 24, versículo 1. Livro de Salmos, capítulo 24, versículo 1. O salmista diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. É interessante que esse salmo aqui, ele começa com o nome de Deus. Ele começa com o tetragrama, com aquelas 4 consoantes, né? Yahweh, o Jeová, o Javé. E o significado deste nome de Deus, entre outras coisas, pode significar o Deus eterno. Ele é o único que possui a terra e tudo o que nela existe. Declara o salmista que tudo o que existe no mundo criado, seres viventes ou não viventes, tudo pertence a Deus. Ele é o Senhor da terra. Ele criou a terra, tudo que existe nela, e ele criou a humanidade também. Outro texto, agora vá lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14. Ao Senhor, ao seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. Agora, essa passagem aqui é uma passagem muito importante, porque ela de novo apresenta Deus como o onipotente Criador, como fazem também os salmistas e os profetas. Mas vejam aqui a sequência no versículo 15. No versículo 15, Moisés fala então sobre a eleição dos patriarcas, ele fala sobre a eleição de Israel para ser o povo especial de Deus. E ele diz aí no versículo 15: no entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Agora a pergunta é a seguinte: qual relação existe entre o versículo 14 e o versículo 15? O mesmo Deus soberano, o Deus que criou todas as coisas, o Deus por meio de quem e para quem existem todas as coisas, o Deus que criou a terra e tudo o que nela existe, este Deus que criou as estrelas, que deu um nome para cada uma delas, que chama cada estrela pelo seu respectivo nome. E quando ele chama cada estrela, nenhuma delas deixa de comparecer. Pois este Deus soberano, grande em poder, grande em força, foi ele quem escolheu Israel. E é ele quem escolhe cada crente da igreja de Jesus Cristo. É o mesmo Deus. É esse Deus majestoso, é esse Deus soberano. Nós não vamos entrar aqui no assunto aí da eleição, porque esse assunto aqui é apenas mais uma demonstração da providência divina que age tanto na criação quanto na eleição. Agora, a terra existe para servir os propósitos do seu Criador. Foi ele que fez a terra. Mas foi ele que escolheu Israel.
Foi ele que escolheu os crentes da igreja. Se foi Deus que fez a terra para os seus propósitos, e Deus escolheu Israel como seu povo especial e escolheu os crentes da igreja, essa escolha, esta eleição também visa atender aos propósitos de Deus. Assim como a terra existe para cumprir os propósitos de Deus, a eleição, seja de Israel, seja da igreja, existe também para cumprir os propósitos de Deus. É o mesmo Deus, esse Deus soberano, porque tudo vem dele e tudo é para ele. Sendo assim, nós precisamos entender, então, que Deus governa esta terra aqui para servir aos seus propósitos, não para servir aos nossos propósitos. Vamos ver outros textos. Vá lá para o livro de Jó, por favor, capítulo 9. Vamos ler os versos 5 a 8. Livro de Jó, capítulo 9, versículos 5 a 8. Agora, perceba o seguinte, me acompanhe aqui na leitura. Ele transporta montanhas sem que elas o saibam, e em sua ira as põe de cabeça para baixo. Sacode a terra e a tira do lugar, e faz as suas colunas tremerem. Fala com o sol, e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. E o versículo 10 diz o seguinte: realiza maravilhas que não se podem perscrutar, milagres incontáveis. Agora, esse texto aqui do livro aqui de Jó, esses textos, os que nós lemos anteriormente, mostram que Deus está agindo na terra. Eu já falei aqui em outros momentos, Deus não está sentado lá no trono cochilando, ou assistindo o noticiário internacional, ou mundial, ou universal. Ele está governando. E o salmista diz, é ele que transporta as montanhas. E ele diz, ele põe as montanhas de cabeça para baixo. Ele sacode a terra. Ele tira a terra do seu lugar. Ele faz a terra tremer. Jó reconheceu que a criação de Deus, ela é tão extraordinária. E ela é tão maravilhosa. Vejam outros dois textos. Salmo 104, versículo 32. Salmo 104, versículo 32. O salmista escreve, ele olha para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Salmo 60, versículo 2. Salmo 60, versículo 2. Sacudiste a terra e abriste-lhe fendas. Repara suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Então o salmista diz, a terra treme, a terra fumega. Isso na linguagem do salmista, da poesia, que se refere aos terremotos e aos incêndios que são provocados por raios. O Criador olha para a terra, ele toca a terra e essas coisas, terremotos e incêndios acontecem se ele desejar que isso aconteça. O Senhor sacode a terra, diz o salmista. O Senhor abre fendas.
o Senhor repara as brechas. Agora, isso aqui, meus queridos, isso aqui não é a força da natureza. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a força de um Deus que é soberano e do seu governo providencial. Existe este governo providencial. Existe este controle divino. Existe este poder governamental de Deus nos processos da natureza, nesses processos da terra. Então, essas coisas não são apenas fenômenos da natureza. São o quê? Ações divinas. E essas ações fazem parte do governo providencial de Deus. E essas coisas acontecem porque Deus tem um propósito com todas essas coisas. E Ele sempre realiza os seus propósitos. Esses fenômenos aí, ditos fenômenos naturais, muitas vezes nós os reconhecemos dessa forma, apenas como fenômenos naturais, mas na verdade são ações divinas. Agora, existe uma situação nas Escrituras em que aconteceu um fenômeno extraordinário da natureza, mas, na verdade, este fenômeno aí era um ato de providência divina. Foi um ato extraordinário da providência divina, foi um ato não natural. Mas tanto os atos naturais quanto os atos extraordinários, eles fazem parte do governo providencial de Deus. Venha comigo lá para o livro de Números. Números capítulo 16, versículos 30 a 32. Números 16, versículos 30 a 32. E nós lemos o seguinte nessa passagem: mas, se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo o que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o que aconteceu? O chão debaixo deles fendeu-se. E a terra abriu a sua boca e os engoliu, juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Moisés diz aqui que Deus fez algo que é totalmente novo. Foi um ato extraordinário. Algumas versões dizem o seguinte: se Deus criar alguma coisa nova. Outra versão diz: se acontecer alguma coisa fora do comum. Outra versão diz: se acontecer alguma coisa inaudita. Então, o que aconteceu aqui foi um ato extraordinário. Foi uma abertura sobrenatural da terra. E a terra tragou os rebeldes. E isso aqui foi um juízo divino, miraculoso. Agora, isso aqui foi um fenômeno da natureza? Isso aqui foi um ato de ira divina sobre Corá, Datã, Abirão e as suas famílias, porque estavam se revoltando contra a liderança de Moisés. E o que Deus fez, então, na sua ira divina, que é sempre justa? Ele fez a terra se abrir.
e a terra engoliu aqueles rebeldes. Então aqui nós temos um ato extraordinário de Deus na terra. Mas tanto os atos naturais como os atos extraordinários na natureza são atos divinos. Fazem parte da providência divina, porque visam alcançar um propósito divino. Agora vamos juntar aí todos esses pensamentos. Então, Deus é o criador de todas as coisas. Ele criou a terra para os seus propósitos. Ele possui a terra e tudo que ela contém. Ele atua na terra. Ele transporta as montanhas. Ele coloca as montanhas de cabeça para baixo. Ele sacode a terra. Ele tira a terra do lugar. Ele faz as colunas da terra tremerem. Ele olha para a terra, diz o salmista, e ela treme. Ele toca os montes e eles fumegam. Ele repara as brechas da terra. E ele faz todas essas coisas na terra, porque a terra é dele. A terra pertence ao Senhor. Ele é o Senhor da terra. E ele está agindo na terra. Não importa quais sejam os processos naturais que aconteçam na terra. É sempre Deus que está agindo neles. É Deus quem está por trás deles. E ele está realizando os seus propósitos. Por trás aqui dos processos naturais na terra está a mão de Deus. E se for preciso aí uma ação extraordinária de Deus no planeta Terra para o cumprimento dos seus propósitos, como quando a terra engoliu aqueles rebeldes lá no meio do acampamento de Israel, lá no deserto, Deus vai fazer isso. Então a conclusão sobre a providência divina na terra é que todos os processos naturais, como os terremotos, como os furacões, como as inundações. Nós vamos falar sobre a providência divina sobre as águas na próxima semana. Como a explosão aí de estrelas. Todas essas coisas, todas elas, absolutamente todas elas, estão debaixo do controle soberano de Deus. A terra não é autônoma. A terra não é independente. A terra não segue suas próprias ordens. Todos os fenômenos naturais, é Deus quem os causa. E é Deus quem os faz cessar. De novo, que a terra não é autônoma, não é independente. A terra não tem vontade própria. Os processos da natureza não ocorrem de forma independente do seu criador, do seu possuidor e do seu governador. Não do governador do nosso estado, né? Do governador celestial. Deus é o Senhor do céu e da terra. Veja comigo a passagem de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, versículo 24. Atos 17, 24.
Primeira parte aqui do versículo. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra. É o Senhor do céu e da terra. Deus é este Criador soberano e sustentador de todas as coisas. E o texto aqui diz para nós, Dr. Lucas, né? Aqui no livro de Atos, diz para nós, ele é o Senhor do céu e ele é o Senhor da terra. A terra pertence a ele. Ele move a terra para fora do seu lugar, se ele desejar fazer isso. A terra se abala ou permanece firme por causa do seu soberano Criador. Outro texto, vamos voltar lá para o livro de Salmos, 119, 91. Salmos 119, 91. Diz o salmista, Salmo 119, 91. Conforme as tuas ordens. De quem? Ordens de quem? Do Senhor. Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois não há nada que não esteja a teu serviço. Agora, essa é uma passagem maravilhosa. Vamos pensar nessa passagem, vamos meditar, vamos trazê-la no nosso coração, na nossa mente. Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois não há nada, nem terremotos, nem inundações, nem furacões, nem tornados, nem qualquer outros fenômenos da natureza. Não há nada que não esteja a teu serviço. Quem é que está governando a terra? Quem é que deu as ordens? Quem é que está a serviço de quem? Vocês sabem que essas perguntas aqui são apenas perguntas retóricas. Porque nós sabemos que Deus fez tudo isso. E Deus faz tudo isso. O céu é do Senhor. A terra também é do Senhor. Lembra que eu falei, eu acho que semana passada, sobre a sala de situação aqui do nosso governo estadual? Quando aconteceram as inundações, foi criada a sala de situação do governo estadual. Aliás, esta semana, o nosso governador falou lá da sala de situação para nos advertir sobre aquele ciclone extratropical, né, que estava chegando ao estado. Então, existe a sala de situação do governo do estado que emite alertas, advertências, boletins, informações sobre o clima. Mas existe a sala de situação do trono de Deus. Quem está no trono? Deus. Quem está governando? Deus. E é lá dessa sala de situação do trono, desta sala, não da sala de situação do nosso governo estadual, mas da sala de situação do trono, é que vieram as ordens. E o salmista diz que tudo permanece até hoje, porque não existe nada que não esteja a serviço de Deus. Outro texto, Jeremias, capítulo 33, versículo 25. Jeremias 33, 25.
contexto da passagem é o seguinte: Deus está dizendo que a aliança que ele fez com Israel é uma aliança eterna. E aí ele diz o seguinte aqui que nos interessa no assunto que nós estamos vendo. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra. Então pense um pouquinho naquilo que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui, Deus está dizendo, como isso não pode acontecer, assim também não pode acontecer que a minha aliança com vocês não vigore mais. Então, Deus está dizendo aqui através do profeta, existe aí um ciclo regular para o dia e para a noite. Ele está dizendo que existem leis fixas para o céu e para a terra. Agora a pergunta: quem estabeleceu essas leis? Fixas para o céu e para a terra. Quem estabeleceu essas leis? Também sabemos a resposta. Foi Deus. E o salmista disse lá no Salmo 119, 91, que tudo está a serviço de Deus. Portanto, meus queridos, se um furacão destrói uma cidade, se inundações varrem cidades ou bairros inteiros, isso vem do Senhor. Isso atende aos propósitos de Deus. E talvez nós não entendamos isso. E talvez nós fiquemos perplexos, nós ficamos confusos. Mas os desastres vêm do Senhor e eles cumprem um propósito neste teatro, neste palco aí da criação. Mais um texto, agora lá no livro de Amós. Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3, versículo 6. Amós, capítulo 3, versículo 6. Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Agora vem a pergunta. Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Agora, nessa passagem aqui de Amós, este capítulo 3, existe uma série de perguntas retóricas aqui nesta passagem. E são perguntas retóricas, e esta aqui é uma delas. Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Qual é a resposta? Não. Porque não existe nada na natureza que esteja fora do controle de Deus. Nem mesmo os desastres. No contexto aqui dessa passagem, o que Deus está dizendo é o seguinte para o seu povo de Israel: nada pode acontecer a Israel que esteja fora do controle divino. Isso vale também para a igreja, vale também para nós. Todos os propósitos de Deus haverão de se cumprir no céu, na terra, no mar e também nas nossas vidas. E tudo o que acontece contribui aí para a realização dos propósitos de Deus. E foi exatamente isso que Jó descobriu lá no final da sua experiência tormentosa. Ele disse, Jó 42, 2, lá em Jó 42, 2, está escrito o seguinte, conclusão de Jó.
Eu sei que podes fazer todas as coisas. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sei que podes fazer todas as coisas. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Foi isso que Jó descobriu. Depois daquela série de infortúnios na sua vida. Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu a sua saúde. Tinha lá os amigos de Jó que vieram tentar explicar para ele o que estava acontecendo. Mas no final de toda essa experiência, a conclusão de Jó é essa. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e eu sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É isso que Jó descobriu. E é isso que nós precisamos descobrir. Agora, Jó, ele não conhecia todo o universo. Se você começar a ler os capítulos 38 e seguintes do livro de Jó, você vai ficar surpreso ali com as indagações que Deus começa a fazer para Jó. E aí, diante de tudo aquilo, Jó se calou. Ele se calou na sua insignificância. Jó não conhecia todo o universo, tampouco eu e você conhecemos. Agora, Jó, ele conheceu o Senhor do universo. Eu já disse aqui em outros sermões, eu não preciso saber tudo a respeito do meu futuro, mas eu preciso saber nas mãos de quem está o meu futuro. E Jó não conhecia tudo sobre o universo, mas ele conheceu o Senhor do universo. Ele conheceu aquele que pode fazer todas as coisas. Então, a conclusão de tudo isso, a suma, como diz o pregador lá no livro de Eclesiastes, é: teme ao Senhor. Vamos nos submeter à majestade do Criador. Vamos nos submeter a este Deus onipotente. Ele está governando. Ele está sentado no trono e nada pode impedir ou atrapalhar o seu governo soberano. Hoje foi o segundo turno das eleições aqui no país. Sabe de uma coisa? Deus não precisa fazer alianças para governar. Contemple a Deus. A sala do trono está em movimento. A sala de situação do trono de Deus está em movimento. E de lá vêm todas as ordens. E tudo está a serviço de Deus. Deus está no trono. O trono está ocupado. Deus está reinando. Então, este navio em que nós estamos viajando aqui neste planeta, entre aspas, não é um navio desgovernado. Confie na liderança do soberano Rei do universo. E então descanse o seu coração. E então alegre-se na sua providência. Na próxima semana, nós vamos olhar a providência divina sobre as águas. E aí vamos falar um pouquinho sobre as inundações. Peço que você curve a sua cabeça, vamos orar. Pai Celestial, eu te agradeço pela oportunidade de compartilhar a tua palavra com os irmãos. Obrigado que o Senhor tem nos dado esta possibilidade, essa oportunidade, essa liberdade no nosso país. E, Senhor, a tua palavra é tão profunda, ela é tão rica, ela é tão reveladora da tua pessoa, dos teus propósitos, do teu poder, do teu cuidado, do teu governo providencial e do teu amor por nós. E hoje, Senhor,
Podíamos enxergar através de todas essas passagens que o Senhor está no governo absoluto de todo este planeta. Nada, Senhor, está diferente daquilo que a tua providência tem determinado. O Senhor faz todas as coisas para o seu propósito. E o seu propósito é que o Senhor seja glorificado em tudo e em todos. Eu peço, Senhor, que nos ajude no decorrer dessa semana a estarmos contemplando o teu poder, tua graça maravilhosa, o teu governo, Senhor, sobre todas as coisas e também sobre as nossas vidas. E assim o nosso coração possa descansar no Senhor. E mais do que descansar, que ele possa se alegrar no Senhor. Porque a alegria do Senhor, disse Neemias, é a nossa força. E assim nos abençoe, Senhor, no restante deste domingo e toda essa semana. Que o Senhor continue a sua providência divina nas nossas vidas. O Senhor vá nos transformando e aperfeiçoando até o dia de Cristo Jesus. Quando nós o veremos face a face, então estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus eu peço todas essas coisas. Amém.